Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana e eu estou aqui para contar minha experiência com a histerectomia. Histerectomia é uma cirurgia para a retirada do útero. Ela é indicada quando tem um quadro de sangramento acima do normal, miomas, prolapso uterino, câncer ou alguns casos graves de endometriose. No meu caso, foi por causa de sangramentos anormais e por causa de miomas. E também por causa de cistos no ovário. O meu diagnóstico foi feito através de um ultrassom vaginal, um exame de rotina que eu fazia todos os anos. O último ultrassom que me trouxe esse diagnóstico foi em 2023, quando eu comecei a sentir muita cólica, um volumezinho na barriga, minha barriga começou a aumentar um pouquinho e eu já estava um tempinho sem fazer a ultrassom vaginal. E eu fui ao médico, contei para ele o que estava acontecendo comigo, disse que a minha menstruação tinha aumentado muito, eu estava tendo como uma hemorragia e eu estava me sentindo muito fraca. Aí ele passou para mim um exame de sangue que logo constatou que eu estava com anemia profunda, que eu estava me sentindo muito cansada. Eu sempre fiz atividade física, musculação e das últimas vezes eu comecei a sentir muito cansada. A minha boca fica branca depois do treino, a ponto da instrutora do local chegar para mim e falar assim: Lu, a sua boca está branca, você está pálida, você está passando mal? Aí eu falei para ela: realmente eu estou me sentindo mal. E normalmente eu nunca me sentia mal após o treino, eu me sentia muito cansada, como todo mundo que treina sério. E eu estava fazendo o meu treino, estava me sentindo muito cansada, mesmo me alimentando bem, mesmo cuidando da saúde, estava me sentindo muito cansada. E eu percebi que eu estava com uma barriguinha um pouco maior, que eu falei para vocês, né? E eu fui ao médico, relatei essas coisas para ele, ele passou o exame de sangue, como eu falei, constatou que eu estava com anemia. Logo ele fez a introdução de alguns medicamentos por via oral, mas não resolveu muito não. Então eu voltei lá e falei: olha, eu ainda estou muito cansada e esses medicamentos não estão fazendo efeito, parece que eu estou tomando água. Aí ele passou um remédio mais forte, Noripur intravenoso, que eu fiz o uso de mais ou menos umas 5 ampolas dentro de um mês. E eu comecei a me sentir melhor. Nisso, o diagnóstico já tinha sido feito dos miomas, do cisto no ovário, e eu já estava no sistema para poder operar. Mas isso durou 1 ano até que saísse a cirurgia. Então, o problema deu uma agravada, né? Como eu falei, fiquei com anemia muito forte, tive que fazer medicação intravenosa, mas resolveu. Eu voltei lá, fiz o exame novamente de sangue e realmente eu tinha sentido que o cansaço tinha passado. Mas ele falou para mim: olha, você vai ter que fazer cirurgia mesmo, porque os miomas são bem grandes e a anemia vai voltar, porque você ainda está menstruando. Aí a cirurgia saiu. Eu fui depois de 1 ano e dentro desse 1 ano tomando várias medicações para cortar a menstruação. Eu ia no ginecologista, ele passava uma medicação para cortar a menstruação e a menstruação cortava quando estava tomando remédio. Se eu esquecesse um dia, ou passasse 20, 30, 40 minutos que eu não tinha tomado o remédio, o efeito do remédio, voltava a menstruação novamente. Mesmo que viesse pouco, mas ela voltava. Então, eu fui na médica, a cirurgia saiu, eu fui na consulta e relatei isso para a médica, ela me passou um remédio, aquele Primolutinor. E eu comecei a tomar 1 mês antes da cirurgia. Eu estava em abril e a cirurgia foi marcada para maio, para dia 15 de maio, dia 14 foi a internação e dia 15 foi a cirurgia. E ela passou esse medicamento para mim, esse remédio, e eu comecei a tomar. Imediatamente quando eu comecei a tomar esse remédio, a menstruação cortou. E eu comecei a me recuperar realmente da anemia, porque a anemia tinha acabado, mas a menstruação ia me detonar de novo. Gente, o período que eu fiquei com anemia, as minhas unhas ficaram fracas, a minha pele ela ficou um pouco pálida, eu fiquei com um olho fundo, ainda estou um pouco me recuperando ainda. E o meu cabelo era um cabelo grande e volumoso.
Não sei se dá pra ver no vídeo, mas o meu cabelo tá ralo. Eu tive que cortar um pedação do cabelo, porque o meu cabelo tava muito ralo. E tudo bem. Chegou o dia da cirurgia e eu fui internada no dia 14 de maio para operar no dia 15. Gente, é muito importante dizer isso que eu vou dizer agora. Você tem que levar as suas coisas para o hospital. No hospital, eles me pediram um lençol, um travesseiro com fronha e um edredom. Na verdade, eu levei um cobertorzinho, não levei edredom. Eu prefiro cobertor. Aí eu levei, e levei também os utensílios de higiene pessoal. Eu levei sabonete líquido, que me foi me pedido, sabonete líquido. Levei uma esponjinha para poder facilitar a tomar banho. E levei também enxaguante bucal, creme dental, calcinha, gente. Calcinha é muito importante. A calcinha que a gente leva para o hospital para usar depois da cirurgia não pode ser uma calcinha pequena. De preferência que seja uma calcinha de cós bem alto e que seja de compressão. Aquelas calcinhas cinta. Mas no início, quando a gente opera, a gente não consegue colocar uma calcinha de alta compressão, não tem condições, a barriga fica dolorida demais. Então, eu indico para vocês que o que eu fiz foi muito bom. Eu comprei 3 calcinhas de compressão baixa e bem baratinhas. Comprei 3 calcinhas de compressão baixa e comprei uma calcinha de compressão média, porque eu imaginava que eu não ia conseguir vestir a calcinha com a compressão alta, porque o ponto ele dói, a barriga dói, e eu já fiz cesárea, então eu já tinha mais ou menos uma noção, porque quando eu fui no consultório e conversei com a doutora sobre a cirurgia, ela falou para mim que a minha cirurgia seria por via abdominal, porque o mioma que estava em mim, ele era grande. Então, eu não tinha condições de fazer a cirurgia por via vaginal, porque essa cirurgia pode ser feita por laparoscopia, pode ser feita por via vaginal ou pode ser por via abdominal. No meu caso, como eu falei, foi abdominal. Foi o corte mesmo, aquele corte retinho, na parte de baixo, na altura do biquíni, né? E é importante isso, você levar as suas coisas. É importante também você levar um chinelo de borracha que não escorregue. Tipo Havaianas, grossinho, que seja um chinelo novo, não seja um chinelo aquele raspado embaixo, porque o piso do hospital nem sempre é antiderrapante. E mesmo que seja, cai sabonete no chão, você pode pisar, sabe? Porque o pós-cirurgia você não pode cair, pelo amor de Deus. Você tem que fazer tudo com calma e muito devagar, tá? Aí, então, eu levei esses utensílios, essas coisas, e também você leva um pente, você leva um creminho corporal, um perfuminho, você leva uma coisa para você prender o cabelo, que é muito importante. Eu não levei uma coisa para prender o cabelo, eu acho que eu me esqueci. E meu cabelo ficou um pouco solto. E eu, lembrando a você, leva uma coisa para prender seu cabelo. É muito importante, ainda mais se você tiver um cabelo grande, leve. Leva uma escovinha, leva um pente. No primeiro dia que você operar não vai conseguir pentear, mas as enfermeiras te ajudam a pentear para você ficar, né, arrumadinha lá, toda bonitinha. E se prepare, antes de você ir, arruma o cabelo, vai bonitinha, vai arrumadinha, que as pessoas tratam a gente muito bem quando a gente vai arrumadinha, sabe? Leva um perfuminho, leva um desodorante de passar embaixo do braço, pro pós-cirurgia, que na verdade quando você vai pra cirurgia você não pode passar nada, você tem que só tomar banho, tá? No dia 14 eu fui internada e quando foi à noite, no dia 14, vieram pessoas no nosso quarto, os enfermeiros, e falaram assim, amanhã de manhã, às 5h30 da manhã, vocês vão sair para cirurgia, vocês vão ser levados para o centro cirúrgico. O que eu fiz? Eu acordei 4 horas da manhã para me tomar banho primeiro, mas assim, não estava muito frio, estava um tempo bom. Mas eu acordei 4 horas da manhã, quando foi 4h30, eu peguei minhas coisas, fui lá, tomei meu banho, aí eu recebi, um dia anterior, um envelopezinho, um pacotezinho com as roupas descartáveis, né? Aí, roupas descartáveis, esterilizadas, tudo bonitinho. Aí tinha a touquinha da cabeça, tinha aquele aventalzinho aberto na frente,
e eu aberto atrás, de repente, depende de como você, né, vai vestir. E também tinha um lacinho para amarrar e tinha uma sapatilhazinha descartável também. E ali eu recebi essas roupinhas, aí eles falavam, toma banho e veste isso aqui, só isso aqui, não põe roupa mais nenhuma por baixo. Aí eu fui no banheiro de 4h30 da manhã, tomei banho, botei essa roupinha e fiquei lá. Na minha ansiedade, eu não estava com medo, mas eu estava muito ansiosa, demais, para aquilo acabar logo. Porque, gente, é muito sofrimento. Pra gente que tem mioma, é cólica todos os dias. Eu não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu sofri muito com mioma. Eu vou te contar uma particularidade. Uma vez eu estava voltando do trabalho e eu tomei banho no meu trabalho, coloquei minha roupa e coloquei os absorventes. E eu não tinha essa informação de colocar fralda quando a gente está nesse período de hemorragias por causa de mioma. Então eu sempre usei absorventes muito grandes. Eu coloquei 2 absorventes e vim dentro do... tomei banho, se vesti, vim dentro do ônibus tranquila, sentei normalmente. E demora mais ou menos do meu trabalho para minha casa, uns 30, 40 minutos, dependendo da evolução do trânsito. E eu vim tranquilamente, sentadinha, até dei uma cochiladinha dentro do ônibus, porque a gente, quando tá com anemia, a gente fica fraca. E eu dei uma cochiladinha dentro do ônibus, chegou no meu local de soltar. Eu levantei do banco e pisei no chão para descer. Gente, quando eu pisei no chão para descer, isso antes da cirurgia, muito tempo antes, quando eu ainda estava com mioma, eu senti como se alguma coisa descesse de dentro de mim. Gente, eu passei, sim, um momento muito difícil, porque a menstruação desceu pelas minhas pernas e foi, assim, um momento difícil. Deus que fez as pessoas não verem, parece que ninguém viu. Aí, desceu aquilo pelas minhas pernas. Eu, como somente novo, limpo, grande, desceu aquilo pelas minhas pernas até a minha meia. E eu saí assim, meio que escondida, meio que assustada. Saí correndo, subi a estação, peguei um ônibus, graças a Deus que estava vazio. E ali, eu entrei no ônibus e vim embora. Gente, a gente com mioma é muito difícil. Eu não sei vocês, mas no final, antes de eu operar, quando eu estava com mioma, eu já estava tendo inchaço nas pernas. Minhas pernas estavam inchando bastante. Eu sentia cólica todos os dias, todos os dias. No final, eu não conseguia dormir à noite. Eu tomava remédio para dor todas as noites. Então, buscaram a gente ali na enfermaria e levaram a gente para o centro cirúrgico. E antes do centro cirúrgico tem uma sala que a gente fica deitadinha aguardando as pessoas sendo operadas e a gente entrando, porque tem aquela coisa de liberar o centro cirúrgico, limpar tudo bonitinho, esterilizar, então demora mesmo. Então, se você for para uma sala onde você vai aguardar 1 hora, 2 horas, não fique apavorada, espere com calma, porque isso é necessário. Eles têm que limpar muito bem para não ter nenhuma infecção, a gente não pegar nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Então, fique tranquila, fique calma. E uma indicação que eu te dou, no período que você estiver ali aguardando, fique em oração. Peça a Deus para a sua cirurgia ser boa. Peça a Deus para abençoar os instrumentos, peça a Deus para esterilizar a sala, peça a Deus para colocar médicos capazes, pessoas, sabe, boas que estão ali para fazer o bem, para Deus te cobrir, para os anjos do Senhor ficarem com você naquele momento, porque ali é só você e Deus. Não entra pai, não entra mãe, não entra irmão, não entra irmã, ninguém, só você e Deus. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eles mandaram eu sentar na caminha ali, na maca, né, que fala, na mesa ali, na mesinha na cama de cirurgia ali na maca, eu sentei, o anestesista veio, abriu minha blusa por trás e uma enfermeira ficou na minha frente segurando meus ombros. Aí ele veio, lavou as minhas costas 2 ou 3 vezes e passou alguns líquidos nas minhas costas. Depois, quando ele terminou de limpar, a menina me segurou, pediu para mim ficar quietinha, curvadinha assim. Não precisei abaixar muito não, só um pouquinho. E o médico imediatamente falou para mim assim, fica tranquila que vai ser só uma picadinha. E realmente foi, só uma picadinha, como uma injeção no braço. Só que é diferente, porque quando você toma a RAC, na mesma hora que ela entra junto a anestesia. Aí você não sofre, porque é só aquela picadinha e já anestesia tudo. Aí você vai deita, eles me deitaram, aí foram verificando, quando a anestesia vai pegando, a gente vai falando, eles vão perguntando, e eles fazem alguns testes na perna da gente, levanta a perna, manda a gente segurar, é até engraçado, segura a perna aí. Aí eles fazem um momento assim, conversa com você, fala com você, mexe com você um pouquinho para você descontrair. Enquanto isso, eles vão colocando aqueles aparelhinhos para monitorar a pressão e fica o anestesista do seu lado, observando você.
No meu caso, o anestesista falou para mim assim, eu vou colocar aqui alguma coisa para você dormir, para você relaxar um pouquinho. Eu falei, tudo bem. Eles colocaram alguma coisa no soro para me poder relaxar e dormir, só que eu não dormi. Eu passei a cirurgia toda acordada, não sei se foi 1h30 ou 2 horas, mas eu fiquei o tempo todo acordada. Um pouquinho sonolenta, mas muito acordada, a ponto de eu escutar a conversa deles e me operando, das doutoras. E elas fazendo, faz aqui, ó, corta aqui, passa aqui, não aqui. Eu ouvi tudo que elas estavam falando. E terminou a cirurgia, eles me avisaram, nós vamos te mudar de lugar, vamos te colocar na outra maca. E também eles me colocaram uma sonda quando estava com anestesia, olha que bom, né? Que bom que colocou a sonda com anestesia. Aí colocou a sonda, né? A gente estava com a sonda desde o início da cirurgia. E eles pegaram, né, uns 2 ou 3 pessoas, puxaram o meu lençol, me avisaram, vou te puxar pro lado, tá? Aí, pra gente segurar bem, pra gente não correr o risco de cair. E aí me puxaram pro lado assim, a gente não sente nada porque tá tudo anestesiado. O mais difícil é a picadinha das costas. Se você falar assim, é só picadinha, só isso. Só como se fosse uma injeçãozinha nas costas e depois não sente mais nada. E de repente você pode até apagar, dormir, mas eu fiquei acordada. Mas a minha mente, naquele momento que eu fiquei acordada, se acontecer com você, de você ficar acordada, não pense no que eles estão fazendo em você. Não se liga na cirurgia, esquece. Pensa nos filhos, no marido, pensa em Deus, pensa numa boa viagem que tu vai fazer depois que você se recuperar, pensa em esmalte, em cor de cabelo, pensa em unha, pensa em tudo, porque mulher tem muita coisa para pensar, né? Pensa naquele bebezinho teu que tu deixou em casa, naquele filho, pensa na filha se formando na faculdade, pensa nos cursos que tu vai fazer depois que tu sair dessa cirurgia, pensa em coisas boas. Foi isso que eu fiz, para manter a sanidade durante a cirurgia. Eu pensei em coisas boas e ali Deus me ajudou e eu consegui não pirar naquele momento que eu não dormi, né? E o bom fique calma, fique tranquila, entendeu? Confie em Deus. Ele permitiu você entrar na sala de cirurgia? Então ele vai ser com você. E não importa se você é cristão ou não, Deus ama todos igual. Não importa, Ele te ama do jeito que você é. Saindo da cirurgia, eu fui levada para uma sala, a sala que eu estava antes, a sala do pré-operatório, a sala que eu estava antes, e ali eles me deixaram ali um pouquinho, é uma sala que fica, no meio tem uma ilhazinha e fica as enfermeiras ali, e elas vêm, põem remédio em você, voltam, te dão uma olhadinha, perguntam como é que você está, e aí, tudo bem? De vez em quando elas vêm e olham você para ver se você está bem. Porque ali não tem aquele botãozinho para você apertar, né? Então, e não tem nem como você se esticar para apertar o botãozinho para chamar a enfermeira, porque você está anestesiada, fica assim, sonolenta, meio difícil. Aí ali eu fiquei paradinha e daqui a uns 30, 40 minutos, que foi passando anestesia, eles me levaram de volta para a enfermaria e ali eu fiquei. Gente, uma das coisas difíceis que eu achei nessa cirurgia foi que eu entrei na menopausa. Assim que a cirurgia terminou. E eu nem tirei os ovários. No meu caso, foi tirado o útero e as trompas. A médica falou que só retirou isso de mim. E eu não sei o que aconteceu, mas quando chegou de madrugada, eu senti um frio. E interessante, quando a anestesia vai saindo do seu corpo, o efeito da anestesia, você treme muito. Você treme a ponto de você ficar sacudindo assim, mas não fique nervosa, isso é normal, isso aconteceu comigo. Quando eu fiz a cesariana, aconteceu também. Quando a anestesia vai passando, o efeito da anestesia, quando você sai da sala de cirurgia, vai para a enfermaria, vai para a sala do pré-operatório, você fica ali aguardando passar esse momento, os primeiros momentos depois da cirurgia, você treme muito. Você treme, que parece que tu vai cair da maca. Então você fica tranquila. O que eu fiz? Eu juntei meus braços. Porque senão eu ia ficar assim. Eu juntei os braços e fiquei ali quieta, porque eu sabia que isso aí ia acontecer mesmo. Aconteceu isso quando eu fiz a cesariana, mas dessa vez eu achei que foi muito mais, né? Porque a retirada do útero, a histerectomia demora mais do que o parto, né? Porque é diferente. Aí eu senti aquela da cintura para cima, a gente fica tremendo muito, 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 muito. Depois que eu saí dali, me levaram para a enfermaria. Eu fiquei lá na enfermaria, toda hora vinha uma enfermeira colocar uma medicação, aí avisava, remédio para dor, olha, é antibiótico, olha, é anti-inflamatório.
Aí aconteceu uma coisa comigo, que se acontecer com você, não fique nervosa, porque isso pode acontecer mesmo. Eu espero que não, mas quando foi colocado em mim a sonda vesical, a sonda de urina, né? Ela saiu um pouco do lugar. Por quê? Porque quando eu estava na enfermaria, eu passei a noite e eu fiquei com vontade de urinar. Aí eu falei para a enfermeira assim, moça, eu estou com vontade de urinar. Ela falou assim, pode urinar, você está com sonda. Eu falei, pois é, mas eu estou com vontade de urinar estando com sonda. Eu estou apertadíssima, eu preciso urinar. Aí ela falou, pois urina. Eu falei, mas eu não consigo, eu estou com vontade de urinar e não sai nada. Ela falou, tá bom, eu vou olhar. Ela pegou uma seringa, colocou ali na sonda e puxou. Quando ela puxou, ela retirou a urina que estava dentro da minha bexiga que não saía. Saiu uns 200 ml de urina, mais ou menos. Aí depois voltou outra, eu falei a mesma coisa. Depois passou algumas horas, eu falei, eu estou com vontade de urinar. Ela falou assim, como assim? Eu falei, eu estou com vontade de urinar. Ela falou, impossível. Eu falei assim, outra enfermeira, eu expliquei que a outra enfermeira me ajudou e retirou a urina. Aí depois ela tirou também 300 ml de urina. Aí quando a médica veio para me olhar, né, já tinha passado mais de 16 ou 18 horas, 20 horas, não sei. Aí ela veio, eu falei para ela assim, doutora, eu estou bem, estou com bastante dor, mas eu estou com vontade de urinar. Aí ela falou assim, então tá bom. Será que deu bexigomo? Aí falou assim, peraí que eu vou pedir um enfermeiro para tirar a sonda, mas você tem que urinar, tá? Eu falei, tá bom, mas eu já tô quase urinando mesmo. Ela, então tá bom. Aí veio o enfermeiro e tirou. Eu fiquei com medo. Mas foi rapidinho. É diferente agora a sonda. É uma borrachinha que eles colocam na gente e depois o rapaz vem, tira o líquido e puxa rapidinho, não dói não. Interessante, né? A ciência é a favor da nossa saúde, graças a Deus. E ele veio e tirou, aí depois a menina me ajudou a se levantar. Gente, a primeira levantada que a gente senta na maca, nossa, parece que o mundo vai cair. Eu fiquei umas meia hora sentada, aguardando passar aquela tonteira. E é normal, tá? Você fica tonta mesmo, parece que tu vai cair. Mas a menina me botou sentada e eu tive que segurar, que eu não tinha acompanhante, né? Eu tenho 49 anos, não tenho direito a acompanhante, só se tivesse dado alguma coisa ruim, mas graças a Deus foi tudo bem. Aí eu segurei na maca ali, ficou umas meia hora. A enfermeira vinha e falou assim, vamos tomar banho. Eu falei, eu não vou conseguir, porque eu estou muito tonta ainda. Aí ela veio, depois de meia hora, uns 30, 35 minutos, aí a tonteira foi passando, eu melhorei, graças a Deus, e ela me ajudou a tomar banho. Gente, eu tomei banho e urinei. A primeira urina que a gente vai fazer, Deus amado, dói demais. Parece que vai sair tudo por baixo. Não se assuste, que é normal. Aí, a primeira urina, nossa, pai. Já viu quando você tá assim, uns 2 horas assim no banheiro e tu tá super apertada? Não sei se alguém suporta 2 horas, mas é como se eu tivesse ficado várias horas sem urinar. E a minha bexiga e vai saindo a urina, vai murchando a bexiga. Nossa, que dor, que dor, que dor. Mas eu estava tomando medicação, mas é porque eu tinha ficado com a bexiga muito tempo sem urinar, porque estava com probleminha na sonda. Depois disso aí, no outro dia, ela falou para mim assim, você só vai para casa se você urinar e evacuar. Graças a Deus, gente, eu sou uma pessoa que tem uma alimentação muito limpa. Eu não como linguiça, eu não como carne de porco, eu não como salsicha, eu não como hambúrguer. Assim, se eu comer um hambúrguer uma vez no ano, é muito difícil. Mas assim, no meu cotidiano, eu não como fritura, não como besteira não. Eu como coisas saudáveis e coisas gostosas. Hoje na internet tem muita coisa boa para você comer, você não precisa de comer errado, tá? Sem desculpas, hein? Então, eu coloquei no meu coração de ficar 1 mês sem comer carne. E eu fiquei. 1 mês e 15 dias acirradinho da cirurgia, sem comer carne nenhuma, se alimentando com frango, legumes, comidas saudáveis, não comer nenhuma fritura, que eu já não como mesmo, mas reduzir o que já era reduzido. Eu sei que eu urinei. Gente, no dia, 24 horas depois, eu operei 5 horas da tarde. Quando foi 5 horas da manhã, fez 12 horas. Quando foi 5 horas da tarde do outro dia, fez 24 horas. Gente, antes das 24 horas ou depois das 24 horas, no outro dia, eu evacuei 2 vezes. Limpinho, direitinho, sem fazer força nenhuma. Vale a pena você cuidar da tua saúde, se você puder. Se cuidar 1 mês antes da tua cirurgia, 1 semana antes, não sei, tirar tudo que é coisa de que inflama. Faz bem.
comer verduras, frutas, legumes, sabe? Tudo na hora certinho, direitinho, sem exageros. E ali ela falou assim, nossa, você conseguiu ir no banheiro 2 vezes? Eu falei, sim, eu já urinei bastante. E eu também, porque eu estava urinando muito, porque eu estava no soro. Então, foi ótimo. E eles me trataram muito bem no hospital, graças a Deus, fui muito bem atendida. Que Deus abençoe todos os médicos do SUS, porque a maioria são maravilhosos, tá? Eu não digo todos, porque eu não conheço todos. Mas os que me atenderam, as enfermeiras, eu até tirei foto com uma enfermeira. E depois, no final, eu vou deixar umas fotos do meu antes e depois da cirurgia, tá? E hoje, gente, deixa eu te contar, hoje eu estou muito bem. A única coisa que eu sinto é um pezinho na barriga, já tem 2 meses que eu operei. Na primeira semana que eu fiz a cirurgia, que eu fui para casa, tudo doía, tudo. Para deitar, para levantar, para urinar, que eu já falei, para evacuar, então, nossa, embora as minhas fezes estivessem ótimas, gente, a gente não pode fazer força para evacuar. Você tem que sentar no vaso sanitário e relaxar e deixar as fezes sair sozinhas. Tomar bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia, comer bastante fruta. Uma coisa que eu comi, que me ajudou muito, foi tomar uma colherzinha de azeite todo dia, comer mexerica com bagaço, que é a tangerina, né? Tira o caroço, tira a casca e come ali com bagacinho. Mastiga o bagacinho bem mastigado e engole. Aquela ali ajuda, pelo menos uma bandinha, uma metade assim, todos os dias, depois do almoço. É muito bom. E tomar bastante água. Isso me ajudou demais. E comer ameixa e comer passas ajuda muito para as fezes ficarem pastosas e você não fazer força. Não pode fazer força, você tem pontos internos. O final da vagina é costuradinho ali, você não pode. E não pode ter relações sexuais também, porque senão pode romper esses pontos e pode te trazer problemas. Então, a médica disse para mim, 45 dias para trabalhar sentadinha no computador e 2 meses para essas outras coisas que eu falei. E não pegue peso. Quando eu vim para casa, eu fiquei 15 dias com a minha nora. Te amo, Sabrina, linda da minha vida. Ela cuidou de mim, ela me deu comida, ela me dava o remedinho certinho na hora certa. Deus preparou ela para cuidar de mim, porque a minha filha, ela trabalha e vive no trabalho. Então, ela não podia estar comigo. Mas a minha filha Júlia, sou apaixonada por ela, te amo. E ela não podia ficar comigo, mas eu tenho certeza que o sonho do coração dela era poder cuidar de mim. Mas tinha a minha outra filhinha que eu falei, a minha nora maravilhosa, abençoada por Deus, que cuidou de mim. Então, gente, esse é o meu relato da cirurgia. A gente começa a realmente melhorar depois de 1 mês. Eu fiquei 15 dias com dor. Durante 1 semana eu tomava os remédios que o médico passou, eles passaram para mim anti-inflamatório, antibiótico e passou remédio para dor, dipirona mesmo. E eu tomei esses remédios. Depois de 1 mês eu tive infecção urinária. Eu comecei a sentir uma dor para urinar. Voltei lá no hospital, a médica que me operou me atendeu e passou para mim um remédio para urina, macrodantina. E eu tomei durante 1 semana de 6 em 6 horas e melhorei. Aí por isso eu só comecei a melhorar depois de 1 mês. Né? Quando eu comecei a realmente melhorar, me deu infecção urinária. Tudo bem, né? Mas a infecção urinária, ela é comum nos casos de histerectomia, porque há manipulação dos órgãos, né? E é interessante dizer que essa cirurgia ela é muito feita, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Na maioria das mulheres acima dos 40 anos. Então, se isso aconteceu com você depois dos 40 anos ou antes, não sei, não se assuste. Somos mulheres, minha querida. É isso que acontece com as mulheres. A gente sofre para tudo. Sofre para fazer unha, sofre para fazer o cabelo, sofre para ter bebê. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu com certeza devo ter esquecido de falar alguma coisa, mas qualquer coisa, manda uma mensagenzinha nos comentários que eu respondo as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Que Deus abençoe a cirurgia de vocês. Eu, antes de fazer a cirurgia, eu tinha muito medo, assim, medo. Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma cirurgia de grande porte, né? Retirada de um órgão. Realmente assusta. Mas posso te dizer, eu estava assustada, mas não levei o medo comigo para o centro cirúrgico. Eu falei, medo, fica aí fora, porque eu vou com o Senhor Jesus. E se você tem essa indicação de cirurgia, não tem outro jeito, se você realmente tem que fazer, vá com coragem. Toma os cuidados que eu te falei, toma as vitaminas. Gente, quando o médico disse para mim que eu estava com anemia profunda, eu comprei uma porção de vitamina e tomei.
Eles passaram as vitaminas lá, mas eu comprei vitamina para o cabelo, vitamina para a unha, comprei complexo B, sulfato ferroso e tomei Noripurum. E tomei as vitaminas de beterraba, com banana, com aveia, com cenoura, com couve. Eu fiz limão com couve todos os dias, que a nutricionista passou para mim, todos os dias. Uma folha de couve, uma metade de um limão e um copo d'água. Bate, coa e toma. Tem gente que não coa, mas eu coei, tá? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer para mim, façam. Dá um like para me ajudar aí, para melhorar. É o primeiro vídeo que eu posto, né? Então, legal. Deus abençoe vocês. Até um próximo vídeo.